Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 20. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Nós estamos estudando no livro de Hebreus, nas Sagradas Escrituras, de que a coisa mais importante que existe nesse mundo não é você agradar o amigo, o pai, a mãe ou a namorada, a esposa, o marido, mas é você agradar a Deus. Você precisa aprender a agradar a Deus. E o livro de Hebreus fala que tem uma coisa imprescindível. Se você quer agradar a Deus e desenvolver relacionamento com Ele, você precisa ter um determinado tipo de fé. Você precisa ter uma fé bíblica. Você precisa ter uma fé não desse tipo que todo mundo tem. Você não pode ter essa fé popular que até o bebum fala, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Até a prostituta fala, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Até o político corrupto fazendo falcatruas, judiando do povo, falando, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Esse tipo de fé não leva ninguém a lugar algum. Você precisa ter a fé que agrada a Deus. E nós estamos aprendendo sobre esta fé, a fé que agrada a Deus. Hoje nós vamos ver esta fé exemplificada na experiência de um homem chamado Isaac. Nós vamos voltar lá para o Velho Testamento e nós vamos ver como que foi a experiência de Isaac com Deus, a fé na prática do Isaac com Deus, e nós vamos aprender como que nós também deveríamos viver hoje aqui em Tupã, de um jeito que agrada ao Senhor, de um jeito que agrada ao Senhor, a fé que agrada a Deus. Isaac, em Hebreus capítulo 11, versículo 20, Hebreus 11, 20, fala, pela fé, Isaac abençoou seus filhos Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. No livro de Hebreus só fala isso de Isaac. O nome dele é mencionado como um exemplo de fé. Vamos aprender, vamos olhar para a vida dele e vamos aprender. Que exemplo é este? Isaac, pela fé, abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Fica tranquilo, durante a mensagem você vai entender mais sobre este verso e ver como que isso se aplica à sua vida. Amado, presta atenção numa coisa. Deixa eu lhe dizer algo que você já percebeu, algo que você já sabe, algo que faz você sofrer. Você e eu vivemos numa sociedade fria, opressora e desumana. A nossa sociedade, no Tupã, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, é uma sociedade fria, é uma sociedade desumana, ela é opressora. Em vários sentidos, mas eu quero destacar hoje no sentido que a nossa sociedade é desumana, fria e opressora, no sentido que ela só valoriza e promove quem dá certo, quem se destaca, quem faz algo sensacional, quem é grande. Nós fazemos parte de uma sociedade fria, desumana, opressora, que só promove, só valoriza os grandes atletas, os grandes artistas, os grandes empresários, os grandes políticos, as grandes celebridades. E o problema se agrava no fato de que nos últimos anos, meus irmãos, além da sociedade cometer esse pecado de só valorizar quem é importante, nos últimos anos a sociedade, a mídia está valorizando gente que não é grande de jeito nenhum, mas é gente fútil, gente boba. Tem um artigo na Veja que saiu recentemente, o artigo fala, talento é o que menos importa. Talento é o que menos importa. Tem gente famosa que não tem talento nenhum. Você fala, por que essa pessoa é famosa? Que absurdo. O articulista fala o seguinte: houve um tempo em que a fama só era conquistada por quem tinha algum talento. Hoje, a fama tornou-se algo ridículo e fútil. Veja o exemplo de Britney Spears. Ela continua em evidência mais pelas baixarias inflamadas pelo álcool e pelas drogas do que pelos dotes artísticos dela.
Veja Paris Hilton. Paris Hilton é um exemplo clássico dessa cultura de celebridade fútil e vazia. O que ela fez de especial? O que ela faz de especial? Essa herdeira do grupo Hilton, além de ser rica, o que mais que ela tem? Ela passou uns dias em cana por dirigir bêbada e apareceu em um vídeo de sexo com um ex-namorado que vazou pela internet. Pronto, ela agora, por ser rica e ter aprontado coisas indecentes e coisas picantes, vazou pela internet, ficou famosa e o mundo promove essa pessoa. Ela ganha mais dinheiro para ir e comparecer em certas festas, em certas baladas ao redor do mundo, e você fala, mas qual é o conteúdo que essa mulher tem? O que ela contribui para a sociedade? Nada. Ela não canta, ela não dança, ela não faz nada. Ela só é fútil. E a sociedade, sem Deus, perdida, sem rumo, sem valores, promove e endeusa mulherzinhas como esta, homenzinhos como estes. Mas vamos pensar agora no lado mais sério dessa sociedade sem Deus. No lado mais sério dessa sociedade sem Deus, que promove só pessoas que realizam grandes coisas, só valoriza quem é ricão, quem conseguiu fazer realizar uma grande coisa na sua vida. Mesmo aí nós temos que entender que a nossa sociedade, ao promover somente os que realizam grandes coisas, ela está cometendo um grande pecado. Ela está cometendo um grande pecado, ela está quebrando um princípio divino que está registrado na palavra de Deus há muitos anos. Deixa eu explicar para você. Por que é pecado você só valorizar certas pessoas porque eles têm bastante ou porque eles fizeram algo de muito importante? Por que é errado isso? Para pensar. Antes de você acordar, alguém levantou-se de madrugada para preparar pães quentinhos para o seu café da manhã. Quem foi que fez isso? Foi a Paris Hilton que fez isso para você? Você vai trabalhar e passa por calçadas e ruas limpinhas. Quem varreu essas ruas? Foi a Gisele Bündchen? Foi a Cláudia Leite? Você vem para o almoço e encontra a mesa posta, arroz, feijão, salada, frango assado. Quem que se deu ao trabalho durante a manhã para ir à feira comprar essas coisas, no mercado, e cozinhar e preparar essa mesa para você? Foi a Ivete Sangalo? Foi a Britney Spears? À noite você vai para um curso profissionalizante ou um curso universitário. A aula é muito relevante, você aprendeu algo que vai te ajudar muito na sua vida profissional para o resto da vida. Quem que deu aquela aula para você tão importante? Foi o Neymar? Foi o David Beckham? Você passa por um tempo difícil na vida, você perde o seu ânimo, você entra em depressão, profunda tristeza, não quer sair da sua casa, do seu quarto. Quem é que te escuta? Quem é que fica ao seu lado? Quem é que te dá um abraço, o ombro para você chorar? Quem é que ora com você e luta com você até você sair dessa tristeza? É o Bill Gates? É o Michel Teló que vem ali na sua casa para te ajudar? Está vendo porque é errado esse negócio de ficar super promovendo as celebridades e desprezando as pessoas mais importantes do nosso dia a dia, que são as pessoas comuns, que moram conosco, que moram do nosso lado, que se encontram conosco o tempo todo nas ruas, na escola, no trabalho. É errado você valorizar, supervalorizar só aqueles que realizam grandes coisas. Em segundo lugar, por que é errado você ficar, por que é pecado isso que a sociedade faz, de ficar só engrandecendo os famosos, os ricos, os grandes, os que têm bastante, os que tiveram a chance e a bênção dada às vezes por Deus de realizar alguma coisa importante? Por que é errado ficar paparicando e idolatrando essas pessoas? Por quê? Porque a palavra de Deus declara que o valor e a importância do ser humano não depende das suas realizações sensacionais ou do patrimônio que eles possuem. A palavra de Deus ensina que todo ser humano é importante aos olhos de Deus. Todo ser humano é digno de honra, é digno de atenção, de carinho, de amor. Todo ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tem sua dignidade,
merece o seu espaço, merece palavras de encorajamento. Qual que é a consequência desse pecado que a nossa sociedade fria, desumana comete, de ficar só paparicando e engrandecendo alguns, em detrimento da maioria? Qual que é o resultado disso, desse pecado? Todo pecado tem uma consequência. Qual que é a consequência desse pecado? A consequência desse pecado é, ao seu redor está cheio de gente carente, gente frustrada, gente infeliz, gente mal amada. Está cheio de gente carente de um minuto de reconhecimento, um minuto de gratidão, um minuto de encorajamento. Está cheio de gente carente, desanimada pelo desprezo e pelo pouco caso social. Todo mundo precisa de um encorajamento, todo mundo precisa de um reconhecimento. Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. Os mais fortes sofrem quietos, mas os mais fracos às vezes são tentados e caem na tentação de se expor ao ridículo para encontrar um lugar ao sol. E num ato de desespero, eles se expõem publicamente, eles tiram a roupa, eles se envolvem em escândalos, eles abrem mão dos seus valores, tudo a fim de sair do anonimato e conquistar um momento de fama, um momento de reconhecimento, de valorização, de importância. O que leva muita menina a tirar a roupa na internet e ficar nesses meios artísticos, jogando para fora, jogando para o ar, a oportunidade de ser uma mãe respeitada, uma esposa querida, passando-se por uma vagabunda, mas é a sede de ser por um minuto valorizada, querida pelos outros e receber um pouco de importância. Eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos essa pressão, falta de reconhecimento da parte da sociedade, desprezo por parte da sociedade, porque nós somos pessoas ordinárias, comuns, e não somos celebridades. Por isso, você e eu precisa desta palavra de Deus hoje à noite, essa mensagem sobre Deus e seu servo Isaac, que viveu pela fé e alcançou a aprovação do Senhor Deus no seu coração. Primeira pergunta hoje à noite é essa: quem foi Isaac? Quem foi Isaac? Espiritualmente falando, Isaac foi um filho ordinário de um pai extraordinário. Ele foi filho de Abraão. É duro você ser filho ordinário de um pai extraordinário, muito famoso, muito conhecido, mas é essa a história de Isaac. Espiritualmente falando, Isaac foi um filho ordinário de um pai extraordinário e pai ordinário de um filho extraordinário, que é Jacó. E ele teve uma vida comum, uma vida ordinária, ele nunca fez nada fora do normal. Apenas 3 coisas se destacam na vida de Isaac, ou se você ler a história dele no livro de Gênesis. Primeiro, que ele foi objeto da promessa de Deus. Isaac, ele aprendeu logo cedo, quando ele aprendeu a falar, a entender um pouco, seu pai Abraão e Sara foram revelando para ele que ele foi um filho prometido por Deus, ele era considerado pelo próprio Deus como o filho da promessa. A promessa de que Deus um dia, através dele e da sua descendência, haveria de abençoar todas as famílias da terra. Essa é uma das coisas extraordinárias na vida de Isaac. Ele sabia que ele era objeto de um plano grande de Deus. Ele era privilegiado por ser escolhido por Deus para realizar uma grande coisa através da sua família e descendência. Outra coisa especial na vida de Isaac é o seu nascimento. O seu nascimento foi um verdadeiro milagre. Seu pai tinha 99 anos, sua mãe tinha 89 anos, os dois, humanamente falando, não tinham condições de gerar filho, mas por causa do poder de Deus que atuou neles, eles viram a Sara se passar por uma gravidez e dar à luz ao próprio Isaac. Em terceiro lugar, na vida de Isaac, que nós temos de mais importante que aconteceu, foi a experiência que ele como garotinho teve, quando Deus fala para o seu pai: olha, eu quero provar a sua fé, e eu vou pedir para você agora que você me sacrifique o seu filho, o seu único filho, o seu filho Isaac. E Isaac passou por aquela experiência junto com o pai, vimos isso domingo passado. E ele, obviamente, ele viu como que o pai iria sacrificá-lo, mas Deus o impediu na última hora, conferindo ao seu pai o selo de aprovação, falando: Abraão, agora eu sei que você me ama mais do que o seu filho.
não mate o seu filho, está aqui o cordeiro, substituto, você e seu filho me adorem através desse cordeiro que eu providenciei. Mas, fora isso, meus irmãos, fora isso, o que nós podemos falar de Isaac? Fora isso, o Isaac nunca realizou nada de diferente, de grande, de sensacional. Ele não foi um grande profeta, ele não foi um grande sacerdote. Isaac não dividiu o Mar Vermelho, Isaac não recebeu as tábuas da lei, Isaac não liderou um grande grupo, um grande grupo como líder, ele não foi líder de um grande grupo, ele não curou ninguém, ele nunca profetizou nada, ele nunca operou nenhum milagre. Isaac, o que ele teve? Ele teve um casamento muito lindo, Rebeca era uma linda mulher, e foi bonito como Deus, através de Abraão, através do servo de Abraão, Deus, de forma providencial, colocou Rebeca no caminho de Isaac. Eu preguei um longo sermão para os jovens recentemente, como achar a pessoa certa, e nós tiramos desses 65 versículos, lições sobre como achar a pessoa certa, baseado na experiência de Isaac e Rebeca. E eu falei uma coisa assim, eu lembro que eu falei assim, interessante, Deus, para falar sobre a criação dos céus e da terra e de tudo que há na terra, Deus usa 22 versículos para falar sobre como achar a pessoa certa, 65 versículos. Então realmente não é fácil esse negócio de achar a pessoa certa, mas a Bíblia não nos deixa sem instrução. Mas Isaac, o que podemos falar dele? Nunca operou milagre, nunca foi um grande líder, nunca teve uma profecia saindo da sua boca. O que ele fez? Ele teve um casamento muito legal, mas ele teve, coitado, uma vida familiar complicada. Ele teve uma vida familiar complicada. Rebeca era linda, maravilhosa, tal, mas ele e Rebeca tiveram um casamento, a criação, quando os filhos vieram, eles tiveram um casamento conturbado, marcado por muita tristeza, não foi fácil. A vida matrimonial, a vida familiar de Isaac. Isaac caiu num erro, e a Bíblia assinala isso, ele caiu no erro de preferir mais um filho do que o outro. E a sua esposa, em reação, também partiu para tentar equilibrar a coisa, e ela começou a preferir mais o outro do que esse, e daí pai e mãe, nesse negócio de um preferir mais, e acabaram criando um problema muito sério entre os dois. Irmãos, Isaac teve uma vida bem comum, bem ordinária. Sua vida espiritual foi marcada por altos e baixos. Ele é parecido com muitos de vocês, que têm uma vida espiritual com altos e baixos. Graças a Deus, nossa igreja tem alguns irmãos que estão sempre subindo, crescendo. Louvado seja Deus por esses heróis da fé, por essas heroínas da fé. Tem alguns irmãos que conseguem, vai sempre, às vezes dá uma caída, mas depois levanta e volta até mais forte. Graças a Deus por esses irmãos. Mas alguns de vocês têm altos e baixos. Assim era a vida de Isaac. Ele era um crente que tinha altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos falar de um momento onde ele teve um momento de ir para cima, momento de alto de Isaac. Por exemplo, diante de uma grande fome, lá em Gênesis 26, diante de uma grande fome na terra onde ele estava, Isaac pensou em falar, olha, aqui nós vamos morrer de fome, o negócio está ficando feio, a crise econômica não está fácil. Ele pensou em pegar tudo que Deus tinha dado para ele, tudo que ele tinha herdado do seu pai, ele pensou em ir para o Egito. E Deus apareceu para ele e falou, Isaac, não vá para o Egito, não faça isso, permaneça aqui, eu sou contigo, eu vou te abençoar, fica frio. E Isaac confiou. Isaac obedeceu à voz de Deus. Muito bom, esse é uma coisa elogiável, é uma virtude, é um ponto alto na vida dele. Mas logo em seguida o que acontece? Ali, nesse lugar, em Gerar, terra que ele tinha que conviver com os filisteus, ele teve um momento de baixa. Ao conviver ali em Gerar com os filisteus, ele teve um momento de baixa. Ele repetiu o pecado do seu pai. O seu pai, lembra, no passado, Abraão, ele teve um momento que a esposa era bonita, a Sara era muito bonita, ele chega nesse lugar e ele vê lá que os homens estão de olho na mulher dele, e ele fica com medo, o pessoal é um pessoal meio violento, um pessoal meio agressivo, e ele fala para a esposa, vamos falar que você é minha irmã, se falar que você é minha esposa, você é muito bonita, os homens vão querer me matar para ficar com você, então vamos falar que você é minha irmã, e a gente cozinha o galo assim e vai embora daqui. Foi um pecado que Abraão cometeu,
Quem aqui já não sabe que quando um pai comete um pecado, há uma grande tendência do filho cair naquele mesmo pecado? Só pela graça de Deus a gente consegue evitar cair nos erros e pecados dos nossos pais. Grave isso, pela graça é possível. Você não precisa, seu pai foi alcoólatra, você pode não ser um alcoólatra, pela graça de Deus. Seu pai mentiu, seu pai foi desonesto, você pode, pela graça de Deus, não repetir o pecado do seu pai, porque Cristo na cruz, Ele é poderoso para nos libertar das maldições hereditárias. Mas se não for a graça de Cristo, a chance é que você acaba repetindo o pecado do seu pai. Aquilo que você tanto odeia no seu pai, você acaba fazendo a mesma coisa, às vezes até pior. Mas ele repetiu o erro, o pecado do seu pai. O que ele fez? Os homens filisteus começaram a olhar para Rebeca. A Rebeca era linda, bonita. Tem gente que acha que crente só tem que casar com mulher feia. Não, olha para mim, ó, eu casei com mulher tão linda. Você pode casar com mulher linda também. Crente não precisa ter mulher feia só, né? Pode ter mulher bonita também. Estou brincando. Mas Isaac casou com uma mulher muito bonita. E mulher bonita é uma bênção, ao mesmo tempo é uma preocupação. Você que tem uma mulher mais assim normal, louve a Deus por isso. Você não vive preocupado o tempo todo, né? Você vai trabalhar tranquilo, né? Coitado do Isaac, não tinha essa paz. Não, o tempo todo preocupado. Ele chega na terra dos filisteus, os homens perguntam assim: quem é aquela mulher linda lá? Ele fica preocupado e ele cai na fraqueza do pai. Ele fala: aquela lá é minha irmã. E todo mundo começa a falar: esse cara tem uma irmã, hein? Que coisa, essa irmã e não sei o que tem. E fica aquele alvoroço. Um dia o rei dos filisteus, Abimeleque, ele está lá na casa, no palácio dele, e lá da janela de cima, ele sai para olhar o que está acontecendo com o povão lá embaixo, e ele olha a vila, ele vê uma casinha aqui, outra aqui, e ele vê o Isaac perto da Rebeca, acariciando ela escondidinho, no quintal dele, acariciando ela. E não é carícia de irmã com um irmão, era uma carícia diferente, uma carícia de namorado, de homem, de esposo com mulher. O rei manda chamá-lo, e o rei dá uma dura nele, fala: rapaz, o que você está fazendo? Você está mentindo para os homens, está mentindo para mim, está mentindo para todo mundo aqui. Você não sabe que você pode trazer uma grande praga e maldição sobre o meu povo? Porque se você fala que ela é sua irmã, quando ela não é sua irmã, você é casado com ela, seu safado. O que vai acontecer? Um homem aí do meu povo, ou eu mesmo, a gente acaba pegando a sua mulher, tendo sexo com ela, e o que vem? Vem a mão de Deus contra nós, pesando e trazendo maldição sobre nós. Olha, um rei pagão dando dura no servo escolhido de Deus. Que vergonha. É um momento de baixa. Momento de baixa. Daí esse rei Abimeleque, ele dá uma ordem: ninguém toca na mulher desse cara, não é irmã dele não, é a esposa dele, vamos respeitá-lo para a mão de Deus não pesar sobre nós. Isso foi o momento de baixo. Tem um momento de alto. O momento de alto é que ele ali, entre os filisteus, agora o rei mesmo, e Deus na graça, providência dele, protegeu a sua esposa de qualquer homem atacar a ela ou a ele, por ela ser bonita e tudo mais tal. Agora o que acontece? Ele convive com os filisteus. O que Deus falou? Não vai para o Egito, eu vou te abençoar aqui, no lugar onde tem seca, no lugar onde a coisa está feia, eu vou te abençoar. E ele começa a prosperar, porque prosperidade não vem tanto de você fazer, querer, de você brigar, de você lutar, acordar de 5 da manhã. Tem gente que acha que a prosperidade vem por causa dessas coisas. Prosperidade vem das mãos de Deus. A verdadeira prosperidade vem das mãos de Deus. Quando Deus lá do seu trono decide promover um servo dele, quando ele decide promover um incrédulo e fazer esse homem vai prosperar e gerar muitos empregos até para crentes, ele leva aquela pessoa a prosperar e acabou. Todo mundo pode ser contra aquela pessoa. Você já viu isso no comércio? Isso é evidente, isso que eu estou falando para você é evidente aqui em Tupã. Tem gente que vem, faz pesquisa, não sei o que tem, aluga o melhor ponto e faz a coisa do jeito certo, vai procura assessoria técnica e monta um negócio e não dá em nada. O outro vem meio que no impulso, sem pensar direito, e abre uma portinha lá, você fala: esse não vai dar em nada, e daqui a pouco ele só vai crescendo, crescendo, crescendo. Você fala: por quê? É a mão de Deus. Deus promove alguns, rebaixa outros, na sua soberania, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que abençoa.
lembra da mensagem que eu preguei. Deus criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, e você é apenas um mordomo. Você tem que receber das mãos de Deus e administrar muito bem o que Ele te deu. Mas vamos voltar ao Isaac. O Isaac, ele é abençoado por Deus. Deus decide abençoar. Deus vê que é necessário que ele seja rico e tudo mais, para que a família escolhida por Deus possa crescer, se espalhar e formar uma nação. Muito bem, quando ele é abençoado, os filisteus começam a ficar com inveja e com raiva dele. Isso acontece hoje também. Você, por acaso, recebe bênçãos de Deus, você começa a comprar um carrinho melhor, uma casinha melhor, tem gente que começa a ficar com raiva de você. Tem gente que se alegra com você, tem gente que fica com raiva de você. Aconteceu isso com Isaac. Tem gente que começou a ficar com raiva dele. Sabe o que o pessoal fez? Os outros fazendeiros, os outros agricultores e pecuaristas começaram a tapar com terra os poços de água que o pai dele, Abraão, tinha feito para ele. Então ele acordava de manhã e eu via um boiadeiro vinha e falava: olha, taparam, os filisteus encheram 2, 3 poços que o seu pai deixou para nós, o nosso gado não tem onde beber água. E aí foi um momento alto na vida dele, porque ele não revidou o mal com o mal, ele não ficou nervosinho, bravinho, não ficou xingando, ele foi humilde, ele venceu o mal com o bem. O pessoal tapava os poços, ele com paciência, sem retrucar, sem provocar a ira, os seus inimigos, ele destapava os poços. Ele tinha todo o trabalho para destapar aquele poço outra vez. Daí o pessoal vinha e tapava outra vez, ele destapava. Foi assim, até o pessoal cansado de ficar tapando os poços de Isaac. Daí ele entende que Deus finalmente então deu agora paz para ele continuar prosperando. E esse foi o momento de alto, momento de baixo, momento de alto, outro momento de baixo. Um outro momento de baixo na vida dele. Era costume naqueles dias passar a bênção patriarcal ao mais velho, ao filho mais velho. Essa era uma tradição entre o povo de Deus. O patriarca, aquele homem através do qual Deus falava e abençoava uma família toda. No tempo dos patriarcas não havia profetas, não havia juízes, não havia sacerdotes, havia o pai da família, ele era o sacerdote da família, ele era o patriarca. Deus ele administrava, abençoava ou amaldiçoava a família através do patriarca. E um dos costumes era o seguinte: o patriarca temente a Deus, ele tinha que abençoar o filho mais velho, que receberia uma bênção especial, porque quando o pai morre, o filho mais velho assume a direção da família, ele se torna o patriarca então. E Abraão então, ele tinha que abençoar o filho mais velho, os gêmeos. Apesar de serem gêmeos, um nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro foi o Esaú. O outro, segundo, o mais novo, era o Jacó. E Esaú era o filho que Isaac gostava. E Isaac não via a hora de abençoar esse seu filho. Mas o tal do Esaú, aí entra a soberania de Deus de novo. Antes das crianças nascerem, na gravidez, Deus falou a Abraão: no ventre da sua esposa tem 2 crianças. Não é uma criança só, gêmeos. E Abraão, eu sei que o costume é o mais velho liderar, receber a bênção patriarcal e liderar a família. Mas no seu caso, eu decidi fazer diferente. O mais novo é quem vai ser servido pelo mais velho. O mais novo é quem vai mandar, não é o mais velho. Mas Abraão, aí o momento de Abraão não, Isaac, é um momento de baixa. O momento de baixa dele, Deus falou que é para abençoar o Jacó, não é para abençoar o Esaú, mas ele gosta do Esaú. E no momento de baixa ele abençoa, ele quer abençoar o Esaú. A Rebeca fica sabendo disso, e ela já viu que o Esaú também não era um cara que levava esse negócio de bênção patriarcal a sério, era um crente relaxado. Já viu crente que não faz questão de bênção, de oração, de nada, porque ele acha que é na força, tal. O Esaú era meio machão. E a Rebeca viu que o Esaú já tinha vendido por um prato de lentilhas, vendido o direito de primogenitura para o seu irmão. Mas o pai está querendo abençoar o Esaú, e não aquele que Deus quer abençoar. E esse foi o momento de baixa. Quando Isaac vê que
ele está para morrer. É interessante essa parte aí, porque ele lembra alguns dos irmãos aqui, que há 14 anos atrás já falavam para mim: pastor, eu não tenho muito mais anos, o senhor sabe que logo, mais dias, menos dias, o senhor vai fazer meu funeral. E estou há 14 anos aqui, esses irmãos nada, né? Eles vão me enterrar. O Isaac, ele achou, teve um momento na vida dele que achou que ele ia morrer. E ele está já meio cego, já não está escutando muito bem, e ele acha que ele vai morrer. Só que interessante, gente, é que na história dele, ele vive mais 43 anos. Ele deu a bênção patriarcal e achou que ia morrer na semana que vem. Não que nada, mais 10 anos, mais 20 anos, 40 anos vivendo. Mas ele achou que ia morrer. E na hora que ele acha que está para morrer, ele fala: Esaú, vem aqui, ó, pega suas armas, caça um animal, prepara uma carne gostosa para o pai, e eu vou te abençoar. O Esaú sai para preparar. Aí a Rebeca, esposa esperta, escuta tudo, né? Mulher escuta tudo, não é isso? A Rebeca era como um siri, ela viu esse papo do pai com Esaú. Ela falou: está errado isso, a bênção tem que ser para o Jacó. E ela amava mais o Jacó do que o Esaú, e ela faz uma tramóia lá para o Jacó receber a bênção. Então esse é um momento baixo. Mas o momento alto que o livro de Hebreus destaca, é que Jacó, uma vida ordinária, uma vida medíocre, uma vida sem grandes realizações, mas ele chega na velhice, e quando ele pensa que vai morrer, ele não está em desespero, mas ele está pensando em abençoar os seus filhos com a bênção de Deus. Não é aquele velho que está para morrer e só está com medo da morte e começa até a cair em incredulidade e não crê no céu, não crê no inferno, não crê em Deus e fica apavorado com a sua morte. Não, nada disso, nada de crise na morte. Esse servo de Deus, ele é honrado por Deus, porque quando ele vê a morte chegando, aos olhos dele a morte está chegando, ele tem uma fé inabalável, e ele quer passar essa fé para os seus filhos. E a Bíblia relata em Hebreus capítulo 11, no versículo 20, pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, igualmente aos outros grandes heróis da fé, ele também, pela fé, abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Nessa era patriarcal, quando um pai dava essa bênção não era uma coisa vazia, não era uma mera formalidade, era uma bênção do próprio Deus para a vida dos filhos. Logo, quando Isaac, ele vê que a morte está chegando, e ele se preocupa em dar essa bênção para os seus filhos, ele se preocupa em realizar essa formalidade, ele estava declarando na prática que ele cria de verdade em Deus, ele estava declarando a sua fé na palavra, na promessa de Deus, ele estava declarando a sua fé no plano que Deus havia declarado para o seu pai Abraão, e o seu pai Abraão passou para ele, e o próprio Deus confirmou na sua vida. Ele entendia, esse Deus não está brincando, é sério, ele está para realizar uma grande coisa ao redor da terra, através da descendência desse meu filho Isaac, e ele, através da minha vida, e eu vou passar isso para os meus filhos, Jacó e Esaú. Mas a vida dele foi uma vida de altos e baixos. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: como é que Deus avaliou esse homem que nunca realizou nada grande ou muito importante? Como é que Deus o avaliou? Como é que Deus o considerou? Quero dizer, Isaac nunca pregou, nunca operou milagres, nunca expulsou demônios, nunca participou de um grande evento, um avivamento espiritual. Além do mais, ele acertou algumas vezes, errou um monte de vezes também. Mas como é que Deus o avaliou? Como é que Deus o trata após a sua morte? E a resposta que eu tenho para você é confortante. Apesar dos altos e baixos, apesar de Isaac nunca ter realizado nada grandioso, maravilhoso, que a gente podia falar aqui, não, apesar disso, Deus o tratou com muita dignidade, com muita honra, amor e respeito. Deus, no livro de Hebreus, ao falar da tipo de fé que agrada a Ele, o Espírito Santo menciona o nome de Isaac com honras. E no verso 20, Deus fala assim: assim como Abel, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abraão, meu filho Isaac também, pela fé,
abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir, e ele é um exemplo de alguém que vive pela fé e agrada a Deus. Isto significa, para nós meros mortais, uma coisa muito importante. Isto significa que Deus não nos avalia do jeito que a sociedade nos avalia. Isso significa que Deus não focaliza a sua atenção em nossas realizações, se elas são grandes ou pequenas, em nossa produtividade, se ela é grande ou pequena, em nossa performance espiritual, se nós pregamos para multidões ou se nós evangelizamos o filho ou o vizinho. Isso significa que Deus, Ele não mede o nosso sucesso, Ele não nos mede pelo nosso sucesso ou por nossa fama, ou pelo patrimônio que nós temos, mas pela nossa fé nas suas promessas e no seu amor. Amém? Se você crê nas promessas de Deus, no amor de Deus, e se agarra nisso com fé verdadeira, Deus te considera com honra, Deus te considera com amor, com dignidade. Para você, para Ele, você é importante, do mesmo jeito que Abraão foi importante. O que importa para Deus, eu volto a repetir esta frase, Deus não nos avalia pelo nosso sucesso, pelas nossas grandes realizações ou pela nossa fama. No céu, o fato de você ter sido um pastor que foi para a televisão, ou que todo mundo na cidade falava de você, não quer dizer que você será mais bem tratado do que aquele irmãozinho que levou uma alma para Cristo e que foi fiel nas suas orações, nas suas contribuições, na sua fé e devoção para com Deus. Lá no céu você vai ser tão honrado quanto o tal do famoso aqui na terra. E eu volto a dizer essa frase: Deus nos avalia pela nossa fé na sua pessoa, nas suas promessas, no seu amor. Por isso o livro de Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer, acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que se aproximam, daqueles que se arriscam se aproximar de Deus através de uma vida devocional vibrante. Veja que o versículo, deixa o versículo aí por favor, Zóio. Veja que o versículo não fala assim: sem fama é impossível agradar a Deus, sem realizar uma grande coisa é impossível agradar. Não, fala sem fé. Basta crer de todo o coração para você agradar, encher o rosto de Deus com um sorriso paternal favorável, falar: que bênção, aquela viúva crê no meu nome, crê nas minhas promessas, está firme na sua igreja. Aquele casalzinho que ninguém dá nada para eles no mundo lá, eles para mim são importantes, porque é um casal fiel a mim. Sem fama, não fala isso. Sem fama é impossível agradar a Deus. Não, fala sem fé é impossível agradar a Deus. O texto não fala, pois quem dele se aproxima precisa ser alguém na vida, precisa ter uma grande coisa para mostrar e oferecer a Deus. Não fala isso também não. Fala, quem dele se aproxima precisa apenas crer, acreditar de todo o coração que Ele existe e que Ele é um Pai amoroso, recompensador, generoso. Deus honrou tanto a Isaac como Ele honrou a Elias, a Eliseu, a Moisés, a Paulo. Por quê? Porque Ele não nos avalia como a sociedade nos avalia. Isso me lembra da história de um pai que tinha 4 filhos. 3 dos filhos se tornaram na vida pessoas comuns e normais. O primeiro filho era um padeiro, o segundo filho era um pintor, o terceiro filho era um policial militar raso. Esse pai tinha 4 filhos, os 3 primeiros, um padeiro, um pintor, um policial militar raso. Mas o 4º filho, nos seus estudos, ele se deu bem, e ele se destacou como um grande escritor. E esse menino foi crescendo no mundo literário, e finalmente chegou um dia que a família, com muita alegria, foi avisada e convidada que aquele 4º filho, o escritor, tinha sido premiado, iria receber uma grande homenagem, o maior tipo de reconhecimento no mundo literário.
E no dia dessa grande homenagem, a família toda, o pai, o pintor, o policial e o padeiro e a mãe, foram se vestir bonitinho e foram nesse lugar, nesse auditório grande, lotado de gente, e várias autoridades, e naquele mundo chique que é o mundo literário, muitas autoridades ali, e toda aquela formalidade, música bonita e tudo mais, e finalmente no ápice daquele evento, o filho foi chamado e aplaudido em pé por todo mundo, e a família feliz, contente, vendo um dos seus membros sendo aclamado com tanta glória. Na saída, enquanto o filho dava entrevista para rádios e televisão ali, o pai, a mãe e o pintor, o padeiro, o policial, os irmãos policial, ficavam na porta, lá no saguão, esperando, até que ele saísse para eles irem jantar juntos. E veio uma autoridade, reconheceu que aquele homem era o pai do homenageado da noite. E aquele homem chega para o pai e fala assim: puxa, o senhor deve ter muito orgulho desse seu filho. E o pai olhou para ele, olhou para os filhos e falou: de qual deles você está falando? Do seu filho, o que foi? Olha, ele falou: desculpa, eu tenho muito orgulho de todos os meus filhos, e abraçou seus 3 outros filhos, inclusive daquele lá também. E esse pai, ele exemplifica o grande amor de Deus por mim, por você, por você, por você, por você, por você. Deus não tem favoritos, Ele ama todos nós igualmente. Ele ama Isaac, como Ele ama Abraão, como Ele ama Moisés, como Ele ama o apóstolo Paulo, como Ele ama Elias. Ele ama você, como Ele ama todos esses homens aqui. Isso fica nítido no ministério de Jesus. No livro de Lucas tem um episódio muito interessante. Lucas capítulo 11 tem um episódio muito interessante, versículo 27 e 28. Jesus está pregando, ele está no clímax do seu ministério. Ele está curando muita gente, ele está atraindo multidões para si, operando milagres. E um dia Jesus está pregando, tem uma senhora que ela se empolga, ela fica olhando aquele jovem pregador, aquele rabino, que fala com autoridade, que exerce milagres e que ajuda os necessitados e tudo mais. Ela olha para aquele Jesus maravilhoso e ela fala assim, ela pensa no coração assim: puxa, se meu filho fosse como Jesus. E daí ela não aguenta, e ela solta uma frase, aparentemente ela não aguentou, não segurou, e saiu forte a sua declaração. E ela fala assim: bem-aventurado aquela que te amamentou, bem-aventurado aquela que teve o privilégio de ser sua mãe. Jesus, você é um filho maravilhoso, como eu queria ser sua mãe. A Maria é uma mulher muito privilegiada. Jesus olha para aquela mulher, olha para todo mundo. Qual que é a resposta que ele dá? Por acaso Jesus fala: realmente, mulher é bendita, Maria é bendita entre as mulheres, ela é uma mulher muito especial, Deus escolheu ela a dedo, ninguém se iguala a ela. Não é isso que Jesus fala. Lucas 11, 28. Para nossa surpresa, nós brasileiros que estamos dentro de uma cultura que adora e venera Maria, Jesus fala para aquela mulher o quê? Bem-aventurado minha mãe. Jesus fala: pelo contrário, bem-aventurado, felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Maria é bem-aventurada, porque ela ouve a palavra de Deus e obedeceu, ela é bem-aventurada, mas você pode ser bem-aventurado também. Escuta a minha palavra e obedeça. No reino do céu você será tão reconhecido quanto Maria. Deus, Ele valoriza aqueles que creem. E lembra que eu falei que crer não é só acreditar, mas é acreditar, sentir no coração, e essa fé mexer com a sua volição e falar: eu não quero mais nada, eu quero Jesus, eu quero seguir os passos do Mestre, eu quero obedecer, eu quero a bênção dEle. Jesus fala: aquele que assim crê, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado. O que Jesus quer que nós obedeçamos? Tem tanta coisa que Jesus ensinou. Eu não posso agora tirar tempo para falar de tudo, mas eu vou falar de uma coisa só. O primeiro sermão de Jesus, em Mateus capítulo 4, fala que Jesus, depois da tentação, do batismo, ele saiu pregando o quê? Ele saiu pregando arrependimento. Você quer seguir a Jesus? Você quer ser bem-aventurado?
primeira coisa que você precisa é se arrepender. Arrepender do quê? Jesus pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele está falando: vocês estão vivendo para vocês mesmos, vocês estão vivendo para o reino da terra, vocês estão preocupados só com as coisas aqui da terra, vocês estão vivendo para vocês mesmos e não para a glória de Deus, não para o reino de Deus. Ele fala: arrependam-se, mude de atitude para com a vida, passe a viver para a glória de Deus, para o reino de Deus. Seja cidadão terreno, sim, mas seja cidadão celestial também. Quando Jesus fala arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, Ele está dizendo para você, para mim, para quem o ouvia naquele tempo, para quem o ouve hoje: volte-se para Deus, ser humano. Pare de viver para você mesmo, volte-se para Deus, senhora, jovem, criança, adolescente. Pare de viver do seu jeito, passe a viver do jeito de Deus. Volte-se para Deus, deixe o seu orgulho, deixe a sua prepotência, deixe a sua atitude de independência, e humildemente se reúne com o povo de Deus, quinta-feira, domingo de manhã, na célula, esteja andando com o povo de Deus humildemente, seja mais um, não queira ser o bacana, o destacado, o mais falado, não, seja humilde, ande com o povo de Deus, imperfeito como eles são, você é imperfeito também, vai junto, se sujeite a Deus, e você será bem-aventurado. Você será tão bem-aventurado quanto Maria. O que Deus fala para você, faça. O que Deus falou para Maria, ela fez. O que Deus fala para você, faça. Lá em casa, obedecendo pai e mãe. No namoro, obedecendo os princípios da palavra de Deus. No casamento, nas finanças, seja obediente. Não aceite cair na tentação de que, se eu desobedecer a Deus aqui, o diabo vai me dar um jeito e eu vou ganhar dinheiro, para com isso, você vai morrer. Você está que nem aquele ratinho, na minha casa há muitos anos atrás, eu coloquei a ratoeira, comprei uma ratoeira, coloquei aquele queijo gostoso, provolone, tal, branquinho, e ele fazia um jeito de pegar o queijo, não sei como ele fazia, e desarmava a ratoeira, ele não era pego, e eu fui tentando, daí eu deixava a ratoeira, eu regulava ela para ela ficar mais sensível, né? Mas teve um dia, a gente escutou lá do quarto, pá! Saí, chego lá, o bichinho está sangrando, a barriga amassada, o queijo está perto da boca dele, está assim. Tem alguns de vocês que vão morrer querendo os prazeres desse mundo, sangrando, ai, estou quase perto. Para com isso, fala: eu só quero aquilo que vem do Senhor, o que não vem de Deus eu não quero. Isso é ser cristão, isso é confiar em Deus. Faça como Zaqueu. Zaqueu chegou no momento da sua conversão e falou: chega de roubar, chega de ser corrupto, a partir de hoje eu quero aquilo que é certo, daquilo que eu roubei eu vou devolver. Se for necessário eu mudar para o Enem e morar numa casinha lá, eu vou para lá. Mas eu vou ir dormir com paz, com alegria no coração. Eu vou poder dizer para os meus filhos: isso que eu estou ganhando é honesto, está lançado nos livros. Não adianta ficar rico, ganhar e não ter paz. É o caso de alguns de vocês. Vocês estão ficando ricos, mas vocês não têm paz no coração. Esse materialismo não está satisfazendo você. Eu olho para o seu rosto, você tem um rosto de gente amargurado, de gente que anda triste, de gente que está apavorado, com medo. Mas a pessoa que vive na luz, que anda na luz e confia no Senhor, e deixa a sua felicidade na mão de Deus, faz a sua parte e confia no Senhor, essa pessoa tem alegria, tem paz, uma pessoa feliz. O que mais que você quer? Só isso que você precisa para ser bênção. Talvez ganhando menos, você vai ter mais tempo para servir a Deus, para ser bênção no Inova Kids, para ser bênção no Jamil do Ali, para ser bênção em Queiroz. Nós vamos voltar com o trabalho lá em Queiroz. A igreja aprovou essa manhã da gente reassumir aquele trabalho lá. Você vai poder servir a Deus. Gente, deixa eu encerrar. Falamos sobre a bênção patriarcal aqui, não falamos? Naqueles tempos, naqueles dias, Deus abençoava o filho mais velho com uma bênção especial para ele liderar a família após a morte do pai. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que na nova aliança, no Novo Testamento, Deus Pai, Ele abençoa não só o filho mais velho, Ele abençoa todos os seus filhos igualmente.
Tem uma promessa ali em Efésios 1, versículo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que não só abençoou os filhos mais velhos, mas Ele nos abençoou a todos nós com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a bênção patriarcal a todos nós que cremos no seu nome e o levamos a sério. A sociedade o despreza, a sociedade não reconhece o seu valor, os homens olham para a sua vida, suas realizações e suas conquistas, e eles os tratam como uma pessoa sem valor, ordinária, sem importância, assim? Olhe para Deus e olhe para a bênção de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre sua vida espiritual. Você foi criado à sua imagem e semelhança, e mesmo depois do seu pecado, Deus prova seu amor para com você, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por você, sendo você ainda um pecador, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, diz Efésios 1:3. Irmã, irmão, quando a sociedade sem Deus, que é fria, opressora e desumana e fútil, olhar para você com desdém, e dizer: você não é importante, você não é famoso, você faz parte desse bando de anônimos, medíocres, sem valor, desses cristãos aí que nunca vão chegar a lugar algum, porque querem fazer tudo certinho. Quando a sociedade dizer isso para você: você não é importante, e ela diz isso todos os dias, ela diz isso quando você abre a página da internet, quando você liga a televisão, a sociedade mostra alguém que não vale, às vezes não vale nada, e está lá, e fala: você não vale nada, essa pessoa é importante. Esse pessoal da Rede Globo aqui é importante, você não é importante, você é um coitado, você é um anônimo. Esse pessoal da Rede Record aqui, esse pessoal da SBT, esse pessoal aqui da mídia, esse pessoal é importante, você não é nada. Quando a sociedade te desanimar com esse tipo de papo, olhe para Deus, escute a voz de Deus falando: você é muito importante. Olhe para Deus, que diz para você o quê? Deus diz o que para você? Ele diz para você, cristão. Eu estou falando agora com quem é crente, com quem aqui realmente já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Cristo. O que Deus fala para você? Deus fala para você: você é um pecador, mas um pecador perdoado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há na pessoa, na mensagem e na morte de Cristo Jesus. Romanos 3:24. Quem sou eu, Deus? Você, meu filho, você foi comprado por alto preço, o precioso sangue de Cristo. 1 Coríntios 6:19. Quem sou eu, Pai? A sociedade fala que eu não tenho importância nenhuma, a sociedade fala que eu não tenho valor algum. Quem sou eu, Pai? Você, meu filho, você foi lavado, você foi justificado e santificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem sou eu, Pai? Você, meu filho, você é uma nova criatura em Cristo. Quem sou eu, Pai? Você é filho de Deus. Não deixa ninguém dizer que você não tem importância. Quem sou eu, Pai? Você é um templo do Espírito Santo, você foi nascido de Deus, e o maligno não lhe pode tocar. Por isso, meu filho, você não precisa ter medo de inveja, você não precisa ter medo de mal olhado, você não precisa ter medo de trabalho de macumba, você não precisa ter medo de nada. Você é guardado pelo Espírito de Deus que habita em você. Quem sou eu, Pai? O mundo fala que não tem nenhuma importância. Não, você é muito importante. Você é um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Você é um eleito de Deus, santo e amado pelo Pai das luzes. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Você é amigo de Cristo, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é um servo da justiça, você é filho da luz e não das trevas. Você foi escolhido e separado por Deus para viver para o louvor da sua glória. Você é uma obra especial de Deus, regenerado em Cristo Jesus para realizar boas obras que o próprio Deus preparou para você de antemão. Quem sou eu, Pai? O mundo fala que eu não sou importante. Não, você é muito importante. Você, meu filho, faz parte daquela raça eleita, daquele sacerdócio real, daquela nação santa, daquele povo de propriedade exclusiva de Deus. Você, meu filho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade no dia de Cristo Jesus. Você, meu filho, você é protegido e preservado, 1 Pedro 1,5, por aquele que é poderoso para nos guardar
guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, o único e nosso Salvador. Judas 24, 25. Quem sou eu, Pai? Você, meu filho, você faz parte do povo de Deus, do rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Quem sou eu, Pai? Olha, eu escrevi lá na Bíblia, você é meu filho, você é muito especial. A sua vida é dirigida por Deus, que sempre o conduz em triunfo, e por seu intermédio exala em todo lugar o bom perfume da graça de Cristo. Para você, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, sua prioridade nessa vida é combater o bom combate, completar a sua missão, a sua corrida, e guardar a sua fé, para então receber a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia, e não somente a você, mas também a todos os teus irmãos, a todos aqueles que amam a volta de Jesus Cristo. Amém, 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 glória a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Vamos responder essa palavra de Deus com esta oração cantada. A música foi escolhida pelo Renato, mas ela se encaixa perfeitamente com essa mensagem. Uma boa forma de nós respondermos essa grande declaração de Deus. Se você está na fé, se você é uma pessoa que está humildemente submissa à autoridade e o governo de Deus na sua vida, louve ao Senhor e agradeça ao Espírito Santo por estar te sustentando nessa firmeza que você se encontra. Mas entre nós eu sei que alguns irmãos que, como Isaac, estão vivendo uma fase de baixa, uma fase de falta de fé, uma fase de enfraquecimento. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, e Ele quer nesta noite tocar seu coração, reaquecer a chama da sua fé, do seu amor por Ele, e fazer com que você volte para sua casa na vitória, na confiança, na graça de Deus. Que nessa semana Deus continue falando ao seu coração, continue te orientando, te mostrando o que Ele quer disto e daquilo na sua vida, e como que você pode resolver estas coisas que não agradam a Deus. Cantemos, nos colocando diante do Senhor através dessa canção. Querido Deus e amado Pai, alguém chegou aqui hoje à noite, Senhor, bem desanimado. Alguém chegou aqui hoje à noite, Senhor, pensando em desistir. Alguém chegou aqui hoje à noite, Senhor, se sentindo lá embaixo, enfraquecido espiritualmente, Senhor, se sentindo, Senhor, derrotado pelo pecado, derrotado, Senhor, pela frieza espiritual, pela incredulidade. Alguém chegou aqui hoje à noite, Senhor, se sentindo desprezado, se sentindo desvalorizado, Senhor, pela família, pelos amigos, pela sociedade, que só se encanta com aqueles que são grandes, com aqueles que estão nas telas. Querido Deus, obrigado por nos confortar com teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que toca o nosso coração, pelo teu amor, Senhor, que aquece a nossa alma. Oh Deus, continua falando conosco, continua a tua obra em nossas vidas. Deus, continua dando a nós, Pai, essa fé bíblica, esse dom, Senhor, que vem do teu Santo Espírito. Espírito Santo, se tem alguém aqui hoje à noite que ainda não crê, alguém que tem dificuldade, Senhor, de crer biblicamente, ó Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua graça, visita esta alma, abre esses olhos, opera, Senhor, a bênção, esse dom chamado dom da fé. E querido Deus, continua confortando, consolando e fortalecendo a nós, Isaques, pessoas, Pai, que não realizamos nada que vai se destacar pelas pessoas desse mundo, mas ajuda-nos, Pai, a te agradarmos através da nossa fé, por mais simples que ela seja, através do nosso serviço cristão, por mais simples que ele seja. Ajuda-nos, Pai, a entendermos que o Senhor
ama a cada um de nós, como o Senhor ama a Abraão, como o Senhor ama ao grande profeta Elias, como o Senhor ama a todos os teus filhos. Que no teu amor, Pai, nós possamos nos unir, no teu amor nós possamos encontrar, Pai, o direcionamento, a cosmovisão, Senhor, possamos encontrar, Pai, o propósito para as nossas vidas, sabendo que a nossa peregrinação aqui na terra é curta, ela é passageira, mas em breve nós estaremos todos reunidos na tua mesa, Senhor, diante de ti, te adorando e te vendo face a face por toda a eternidade. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto. Nós vamos orar clamando ao Senhor pela nossa semana, por tantos desafios que teremos nessa semana. Eu quero convidar você a dar a mão para o pessoal que está do seu lado, a abraçar aí se possível. Não, dá a mão. Porque para abraçar vai ficar difícil. Vamos unir aqui o corredor. Vamos orar ao Senhor, clamando pela nossa semana, que possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Nosso querido e amado Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esse culto. Exaltamos a ti, Deus, pela tua presença que mais uma vez superabundou nessa igreja. Nós te louvamos, ó Deus, pelo nosso caráter aqui confrontado, para mudarmos, ó Deus, segundo a tua vontade. Senhor, nesse momento nós colocamos diante de ti a nossa semana. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve no teu amor, nos conduza, Senhor, na graça de Jesus Cristo, e nos dê uma semana guiados pela comunhão do teu Santo Espírito. Pois assim, nosso amado Deus, nós oramos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, pois oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A todos vocês uma boa semana. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.